Um camponês medieval, no auge do inverno, aquecia sua cabana usando 80% menos lenha que um nobre queimava no castelo. Sério. E a gente hoje, com toda a tecnologia, fica olhando a conta de luz e se perguntando onde foi parar o dinheiro. A tecnologia por trás disso não era mágica, era pura física, que a maioria das pessoas esqueceu. O mais bizarro é que essa solução de 800 anos atrás talvez seja mais inteligente que muito aquecedor moderno. Então, vamos desmontar essa engenharia medieval e entender por que uma ideia tão simples e eficiente simplesmente desapareceu. Para entender uma das técnicas medievais mais eficientes para economizar lenha, a gente precisa ir para as casas rurais do leste europeu, lá pelo século XV. Imagina uma família camponesa numa casa de madeira, enfrentando um inverno rigoroso. O problema deles não era a falta de lenha, as florestas estavam por toda parte. O problema era o trabalho. Manter um fogo aberto aceso para não congelar significava uma logística que, sem exagero, consumia boa parte do tempo útil da família, entre cortar, secar e transportar madeira. Dentro de casa, a situação não era muito melhor. O fogo precisava ser alimentado constantemente. A fumaça sem uma chaminé eficiente tomava o ambiente, e o risco de um incêndio durante a noite era real. Dormir aquecido era um luxo perigoso. O que mudou esse cenário foi a popularização de uma estrutura que funcionava como uma bateria térmica, um grande forno de alvenaria construído no centro da casa. A ideia era genial. Em vez de manter um fogo baixo queimando o dia todo, eles faziam o contrário. Queimavam a lenha em rajadas de fogo muito intenso por períodos curtos, 2 ou 3 vezes ao dia. A fumaça quente, em vez de sair direto, passava por canais dentro da própria estrutura de tijolos e argamassa. Essa massa de dezenas de centímetros de espessura absorvia o calor. Depois que o fogo apagava, a alvenaria continuava liberando esse calor de forma lenta e constante. O resultado era uma casa aquecida por 12 a 24 horas com uma única queima. Simples assim. Na prática, isso significava uma economia de até 80% da lenha. Se uma lareira aberta precisava de 10 metros cúbicos de madeira para passar o inverno, esse forno usava apenas 2. O tempo que antes era gasto buscando combustível, agora era usado em outras atividades, na agricultura ou no artesanato. E tinha um detalhe que quase ninguém associa a isso. Como a massa liberava calor lentamente, ela também regulava a umidade do ar, evitando que móveis de madeira e paredes de barro rachassem com o ar seco do inverno. E o mais curioso é que essa tecnologia não desapareceu. Ela existe hoje, e é bem provável que você já tenha visto uma. É o fogão de alvenaria. Olha só, popular no sul do Brasil e em muitas casas de roça pelo país. Aquele fogãozão de tijolos que serve para aquecer e cozinhar usa exatamente o mesmo princípio. O combustível queima numa câmara fechada, a massa de tijolos armazena o calor e o libera por horas. O princípio físico, a forma e o uso diário são os mesmos, uma herança direta da engenhosidade medieval. Essa tecnologia não mudou apenas o conforto dentro de casa, ela redefiniu a relação de comunidades inteiras com o tempo e com a floresta ao redor. Comenta aí, você já tinha ouvido falar sobre essa técnica medieval de aquecimento? Mas essa busca por eficiência não era só uma questão de sobrevivência para comunidades rurais. Ela também era uma questão de status e conforto para a elite urbana e nobre do norte e centro da Europa. Pensa num comerciante do século XVI, numa casa de pedra. As paredes eram cobertas por tapeçarias caríssimas, que davam cor e um isolamento mínimo, mas o frio da noite ainda entrava pelos ossos. Manter uma lareira aberta ali dentro era um pesadelo. Exigia uma quantidade absurda de lenha, enchia o ambiente de fumaça e, pior, representava um risco constante de incêndio para os móveis e tecidos que eram o símbolo da sua riqueza. A saída para esse dilema foi uma peça de engenharia que por fora parecia pura arte. Era um forno de alvenaria, todo revestido com ladrilhos de cerâmica pintados, lindos. Mas o segredo não estava na beleza, estava dentro.
Em vez da fumaça subir direto pela chaminé, ela era forçada a percorrer um labirinto de canais internos que podiam chegar a 10 metros de comprimento. Pensa bem, é como pegar uma chaminé reta de 1 metro e transformá-la num caminho de 10 metros, tudo espremido dentro do forno. O resultado? Quase todo o calor dos gases era absorvido pela massa de tijolos e argila antes de a fumaça escapar, e essa massa, então, irradiava um calor suave e constante por dias, com uma única queima de lenha. O que começou como uma solução de engenharia virou muito rápido um símbolo de status. Ter um desses fornos na sala principal era como ter um carro de luxo na garagem hoje. Os ladrilhos eram pintados com brasões de família, cenas bíblicas, motivos da natureza. Era uma tela para exibir riqueza e bom gosto. E tinha um bônus que ninguém associava. A superfície quente e seca do forno ajudava a proteger as tapeçarias e roupas da umidade, mantendo o ambiente menos mofado. Inacreditável! Essa moda criou uma nova economia local com pedreiros e oleiros super especializados na construção desses fornos, que eram verdadeiras obras de arte funcionais. E essa lógica de esconder a função na forma continua viva. Quando você vê hoje em casas aqui no Brasil aquelas lareiras ou fogões de alvenaria com revestimentos bonitos, saiba que o princípio é exatamente o mesmo daquele forno medieval. É a massa térmica trabalhando em silêncio, escondida atrás de um design que serve tanto para aquecer quanto para impressionar. Essa sofisticação, no entanto, estava restrita às paredes das casas mais ricas, criando uma divisão clara entre o conforto da elite e a realidade da maioria da população. Mas essa tecnologia não ficou só nas mãos da nobreza. Outro grupo com poder e recursos enfrentava um desafio de aquecimento ainda maior: as grandes instituições, como mosteiros de hospitais medievais. O problema aqui era de escala. Imagine um mosteiro no século XIII, num lugar frio com dezenas de monges, uma enfermaria cheia de doentes e uma biblioteca com manuscritos que não podiam pegar umidade. Manter tudo isso aquecido com lareiras abertas significava um exército de serventes trabalhando sem parar, cortando e transportando lenha o dia inteiro. Era um gasto absurdo de tempo e energia, além do risco constante de incêndio perto de livros que valiam uma fortuna. Foi aí que os construtores monásticos desenvolveram uma solução genial. Eles começaram a erguer fornos de massa gigantescos, integrados à própria arquitetura dos prédios. Um único fogo, aceso uma vez por dia, aquecia uma estrutura imensa de tijolos e pedra que, por sua vez, irradiava um calor suave e constante por horas. Esse calor era canalizado para aquecer longos bancos de pedra nos refeitórios e até mesmo o piso de corredores inteiros. O resultado foi imediato. Registros da época mostram que uma abadia que antes precisava de 100 carradas de lenha por ano, de repente só precisava de 50. Uma economia de 50% que, para a época, era revolucionária. Mas essa consequência mais profunda não foi o dinheiro. Pensa bem. Com menos gente ocupada em apenas garantir o calor, as comunidades monásticas puderam realocar essas pessoas. O trabalho braçal deu lugar ao trabalho intelectual. Mais copistas na biblioteca, mais enfermeiros cuidando dos doentes, mais gente na produção de alimentos. E tem um detalhe que ninguém associa. Alguns mosteiros transformaram esses corredores e bancadas aquecidas em espaços de trabalho, onde os monges podiam ler e escrever com conforto durante o inverno. E essas áreas, olha só, foram as precursoras diretas das salas de leitura das grandes universidades que surgiriam logo depois. A tecnologia de aquecimento estava literalmente criando o ambiente para o avanço do conhecimento. E essa lógica, sem exagero, é a mesma usada até hoje. Hospitais modernos e grandes edifícios públicos que usam sistemas de massa térmica para aquecimento estão aplicando o mesmo princípio medieval. Uma única queima para um calor duradouro, reduzindo custos e mão de obra. O controle sobre a lenha era, na prática, controle sobre o território e sobre as pessoas. E essa economia de recursos deu a essas instituições uma vantagem estratégica que mudaria o equilíbrio de poder local para sempre. Se isso foi novo para você, uma curtida ajuda outras pessoas a descobrirem também. Mas essa vantagem estratégica não veio de mais terras ou de mais gente.
veio de uma mudança de mentalidade sobre o fogo, uma mudança que resolvia um problema físico que todo mundo, do camponês ao nobre, enfrentava todo santo inverno. O problema era que uma fogueira aberta é uma péssima maneira de aquecer uma casa. É quase um desperdício, sério. Mais de 80% da energia da madeira subia direto pela chaminé como fumaça quente, sem nunca aquecer de verdade a massa das paredes de pedra. Isso significava que a única forma de manter a temperatura era queimar lenha sem parar, dia e noite. Um trabalho constante, exaustivo, que consumia uma quantidade absurda de recursos. A virada aconteceu quando alguns artesãos, provavelmente oleiros e pedreiros, perceberam algo fundamental. Eles entenderam que era possível separar o processo em duas etapas. Pensa bem, uma coisa é fazer o fogo, outra coisa é usar o calor dele. A primeira fase era uma queima curta e muito intensa. Pegavam a madeira mais seca e queimavam tudo de uma vez, em altíssima temperatura. Isso gerava gases limpos e extremamente quentes. E aqui vem o pulo do gato. Em vez de deixar esses gases escaparem direto, eles eram forçados a passar por um labirinto de canais dentro de uma parede maciça de tijolos ou pedra, que podia ter até 1 metro de espessura. Nesse caminho, os gases transferiam quase toda a sua energia para essa massa de alvenaria, que funcionava como uma bateria de calor. Depois de 1 ou 2 horas de fogo, a estrutura estava carregada e liberava um calor suave e constante por 12, 24, às vezes até 48 horas. O resultado era inacreditável. O rendimento do calor subia de uns 12% nas lareiras abertas para mais de 85% nesses sistemas. É como trocar uma lâmpada antiga que mais esquenta do que ilumina por uma de LED, usando a mesma tomada. A fonte de energia era a mesma, a lenha, mas o aproveitamento era outro. E tinha um bônus. Essa queima rápida e quente diminuía a produção de fuligem e alcatrão, o que limpava o ar dentro de casa e muito provavelmente reduziu um monte de doenças respiratórias crônicas. Simples assim. De repente, não bastava ser um bom pedreiro. Surgiram oficinas especializadas em desenhar esses canais, em calcular o tamanho da câmara de combustão. Nascia ali uma espécie de engenharia térmica medieval. E o mais impressionante é que essa engenharia não ficou no passado. O mesmo princípio, o de queima rápida para carregar uma massa térmica, é a base dos fogões de inércia e fornos de massa mais modernos que existem hoje. A tecnologia de ponta em pleno século XXI usa a mesma lógica que um artesão medieval descobriu. A experiência no dia a dia é exatamente a mesma. Menos viagens para buscar lenha e menos noites acordados se preocupando em alimentar o fogo. Essa lógica de carregar o calor mudou a vida doméstica, mas quando ela foi aplicada em escala, em mosteiros e castelos, ela não só aqueceu paredes, ela começou a redesenhar a própria arquitetura. E esse redesenho da arquitetura, essa mudança de escala, acabou gerando um efeito em cascata que ninguém, absolutamente ninguém poderia prever. Ele não mudou só os prédios, ele mudou a paisagem inteira. Antes dessa tecnologia se espalhar, a Europa vivia uma verdadeira corrida pela madeira. A população crescia e as florestas encolhiam. Imagine uma aldeia onde cada família dependia de um pedaço de mata coletiva para conseguir lenha. Isso gerava briga, gerava conflito, especialmente nos invernos mais rigorosos. A pressão era tão grande que acelerava a erosão do solo e empurrava pequenos proprietários para fora de suas terras. Faz sentido, né? Era uma luta constante por um recurso que estava literalmente virando fumaça. Foi aí que a economia de lenha, casa por casa, começou a somar. Em regiões onde os fornos de massa foram adotados em larga escala, a queda no consumo foi brutal. Estamos falando de uma redução de dezenas de %. Para ter uma ideia, se uma região consumia o equivalente a 400 piscinas olímpicas de madeira em 10 anos, essa nova técnica poderia salvar mais de 100 piscinas olímpicas de floresta. A paisagem começou a respirar. Mas a consequência mais profunda e talvez a mais surpreendente não foi na floresta, foi no poder. Pensa bem, o tempo que um camponês gastava buscando lenha agora podia ser usado em outras atividades. O excedente de combustível e de tempo permitiu que aldeias inteiras investissem em moinhos, olharias e outras pequenas indústrias. Um proprietário rural com um forno desses ganhava uma vantagem competitiva real. Ele tinha mais poder de barganha com o senhor feudal, mais chance de sobreviver a uma colheita ruim. E essa lógica de usar a tecnologia para manejar recursos de forma inteligente, sua familiar?
Deveria, porque os mesmos princípios dos fornos de massa medievais são usados hoje em programas ambientais pelo mundo todo para diminuir a pressão sobre florestas e reduzir emissões. Mas tem um último detalhe que quase ninguém conecta. A economia de lenha não só salvou florestas, ela limpou o ar dentro das casas. E um ambiente sem fumaça constante permitiu algo novo: o desenvolvimento de móveis com tecido, de tapeçarias, de objetos que antes seriam simplesmente destruídos pela fuligem. Essa tecnologia democratizou o conforto e deu poder a quem não tinha. Mas, como toda inovação, ela também criou uma nova linha de divisão na sociedade, entre os que podiam pagar por ela e os que ficaram para trás, no frio. Comenta aí, você sabia que a economia de lenha impactou tanto a sociedade e a tecnologia na Idade Média? E essa linha que separava quem tinha acesso ao calor e quem ficava no frio, ela não desapareceu com o tempo. Pelo contrário, em pleno século XXI, em muitas partes do mundo, inclusive no sul do Brasil, o problema é exatamente o mesmo: o custo, o trabalho e a fumaça de se aquecer com lenha. Famílias inteiras ainda dependem de queimar biomassa, e isso significa gastar horas cortando e carregando madeira, e conviver com a poluição dentro de casa. Foi aí que, buscando uma saída, engenheiros e artesãos olharam para trás. E o que eles encontraram foi basicamente a mesma tecnologia medieval, só que repaginada. Hoje, os fornos de massa são construídos com cerâmicas e materiais refratários modernos, seguindo normas de segurança e eficiência. Mas o princípio, anota isso, é idêntico. Uma queima curta e intensa, e a estrutura de alvenaria guarda e libera o calor lentamente por horas a fio. O resultado é impressionante. Pensa numa família que, durante o inverno, gasta o equivalente a uma pilha de 8 metros cúbicos de lenha para se aquecer com uma lareira comum. Com um forno de massa moderno, esse consumo cai para algo entre 1,6 e 4 metros cúbicos. É uma economia de até 80% de lenha. Simples assim. Na prática, isso significa menos tempo gasto buscando combustível e um ar muito mais limpo dentro de casa. E a história não para na economia de lenha. A volta desses fornos criou um novo mercado. Um mercado que valoriza o trabalho de pedreiros, oleiros e artesãos especializados, muitas vezes em áreas rurais onde outras oportunidades de emprego diminuíram. Mas a conexão mais forte é a da experiência. Qualquer pessoa que já entrou numa casa aquecida por um desses sistemas modernos sabe como é. Você alimenta o fogo uma vez de manhã e a casa inteira fica com um calor suave e constante pelo resto do dia e pela noite. Esse conforto, esse calor que irradia das paredes é exatamente o mesmo que um monge ou um artesão sentia há 800 anos. A física não mudou, só os materiais. A solução medieval foi resgatada, provando que a boa engenharia não envelhece. O que envelhece, talvez, é a nossa capacidade de torná-la acessível para todos. Eles gastavam a maior parte da vida em uma única tarefa: não congelar até a morte dentro da própria casa, lutando contra um fogo que desperdiçava quase todo o seu esforço. Da próxima vez que você reclamar porque o ar-condicionado demorou 30 segundos para ajustar a temperatura, lembre-se, o seu conforto está a um clique de distância. O deles estava a uma floresta inteira de trabalho braçal.